Tudo bem? Meu nome é Guilherme Carneiro Montes, sou professor do Instituto de Biologia da UERJ. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre agentes antimicrobianos para o tratamento de infecções do trato urinário. As infecções do trato urinário, elas podem ser tidas como não complicadas, quando o quadro é um quadro agudo, esporádico ou recorrente, quando acomete o trato urinário inferior, no caso de uma cistite, ou superior para uma pielonefrite. Geralmente limitadas, o quadro não complicado é limitados para mulheres não grávidas, sem anormalidades anatômicas e funcionais no trato urinário ou sem comorbidades. As ITUs, elas também podem ser classificadas como complicadas, tanto para uma cistite como para pielonefrite. Ocorre geralmente em pacientes com chances aumentadas de evolução desfavorável para o quadro, ou seja, pacientes grávidas ou as que têm anormalidades anatômicas ou funcionais do trato urinário, na presença de catéteros urinários de Damora, pacientes com doenças renais ou concomitantes, pacientes diabéticas, imunossuprimidas ou que sofreram transplante renal. A cistite, ela é nada mais nada menos que uma inflamação da bexiga e acomete muito as mulheres de idade fértil ou em mulheres idosas. Geralmente essas mulheres elas passam por flutuações hormonais e que essas flutuações permitem o desenvolvimento de bactérias ali da microbiota. Algumas bactérias essas que podem subir para a bexiga e causar inflamação. E as principais cepas de bactérias que acontece isso, quadro de cistite, são cepas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus ou saprofíticos, a Klebsiella pneumoniae e a Proteus mirabilis. Frente a esses micro-organismos, nós temos dois principais fármacos que são utilizados para o tratamento da cistite não complicada. A nitrofurantoína, ela foi descoberta em 1950 e ela é bastante eficaz frente ao tratamento de cistite não complicada, assim como a fosfomicina, que ela foi descoberta em 1969 em culturas de Streptomyces frades, e ambos esses dois fármacos eles têm uma alta taxa de eliminação renal. Eles não alcançam níveis séricos suficientes para tratar nenhuma outra infecção sistêmica ou até mesmo um quadro de pielonefrite, que é onde se tem uma infecção e inflamação associada aos rins. Falar um pouco sobre os fármacos. Vamos falar primeiramente sobre a nitrofurantoína e seu mecanismo de ação, que após ser absorvida, ela é transportada para o trato urinário, onde vai atingir altas concentrações, e dentro da célula bacteriana ela sofre um mecanismo de redução, que é justamente esse mecanismo de ação. Então, a bactéria ela reduz o fármaco através de enzimas como a nitrofurano redutase, que vai se transformar em metabólitos ativos. Esses metabólitos gerados são altamente reativos, que vão interagir com componentes celulares da bactéria, como, por exemplo, o DNA, que pode causar quebra de moléculas, interferindo na replicação e transcrição, pode interagir com o RNA, alterando a transcrição de proteínas bacterianas. Além disso, pode interagir com proteínas e enzimas, que podem desnaturar essas proteínas e inativar essas enzimas que são importantes para o metabolismo bacteriano. E essa combinação de ação, de mecanismos de ação, leva a danos e a interrupção de processos metabólicos estruturais da bactéria, resultando na sua morte, gerando então assim um efeito bactericida. A nitrofurantoína, ela tem um espectro de ação muito eficaz frente às cepas de E. coli, Enterococcus e Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas e muitas outras espécies de enterobactérias e Klebsiella. Só que algumas cepas já apresentam resistências, e a principal resistência frente à nitrofurantoína são as bombas de refluxo. A furantoína apresenta uma farmacocinética de uma rápida absorção pelo trato gastrointestinal, apresenta uma meia-vida cerca de aproximadamente 1 hora
40% do fármaco é excretado na sua forma inalterada na urina, e a alcalinização na urina pode reduzir a atividade do fármaco. A dose geralmente recomendada para o tratamento, né, de cistite é de 8 a 8 horas durante os 7 dias. Aqui no Brasil, a nitrofurantoína ela é vendida na sua forma microcristalina. Em alguns outros países, vocês podem encontrar a nitrofurantoína na sua forma macrocristalina. A nitrofurantoína não tem interação quando administrada junto com o alimento e, normalmente, ela é administrada, é recomendada a administração da nitrofurantoína antes de dormir. A indicação terapêutica para o uso da nitrofurantoína em caso de cistite não complicada, ela não é recomendada para pielonefrite ou prostatite. Ela pode desencadear efeitos adversos como náusea, vômito, diarreias. Pode desencadear neuropatias, que é devido ao processo de desmielinização e desmineralização da fibra sensorial e motora dos pacientes. Leucopenia e a anemia hemolítica, né, associada à deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, e em recém-nascidos que apresentam baixos níveis de glutationa reduzida em seus glóbulos vermelhos. Pode promover icterícia e dano hepatocelular, além de infiltração pulmonar, dor no peito, que esses sintomas eles desaparecem quando o fármaco ele é descontinuado. E a sua principal contraindicação é para pacientes grávidas com 37 semanas, devido ao risco de anemia hemolítica nos recém-nascidos. A gente vai ver hoje que o tratamento da cistite não complicada é a fosfomicina, que tem como mecanismo de ação a inibição irreversível da enzima Mura, que é a UDP-N-acetilglicosamina enol-piruvil transferase, que é uma enzima essencial no primeiro passo de síntese, né, da parede celular bacteriana. A enzima ela catalisa a união do ácido fosfenolpirúvico com a UDP N-acetilglicosamina, um passo crítico na formação do precursor do peptidoglicano. Ao inibir a Mura, a fosfomicina impede a formação do precursor do peptidoglicano, que é um componente estrutural crucial da parede celular bacteriana. E isso leva à fragilidade da parede celular, fazendo com que as bactérias sejam incapazes de manter a sua integridade estrutural e sofram lise. E aí, então, a fosfomicina tem como efeito bactericida. A radiação da fosfomicina é usualmente frente aos uropatógenos, né, como cepas de Escherichia coli, Enterococcus, Staphylococcus, Proteus, né, pode ter atividade contra a Klebsiella, Enterobacter, Serratia. A atividade ela é variada frente a Pseudomonas e a Cyanotobacter, né, e algumas cepas, por exemplo, de Pseudomonas, Cyanobacter e Staphylococcus já apresentam um mecanismo de resistência de inibição do fármaco. Farmacocinética da fosfomicina. Aqui no Brasil, não tem a forma injetável. Em outros países existe a forma intravenosa. No Brasil, a gente só tem a via oral disponível. Ela tem uma biodisponibilidade de cerca de 40% a 50%. É um fármaco bastante hidrossolúvel e tem um alto elevado volume de distribuição. É uma molécula muito pequena e, por isso, ela pode atingir vários tecidos. Ela tem uma meia-vida cerca de 5 a 8 horas. Os níveis sistêmicos da fosfomicina ele é baixo, mas ela tem uma alta concentração urinária. Ela não é biotransformada e a eliminação do fármaco é renal. E não pode administrar junto com o alimento, porque pode interferir nesse processo de absorção. Então, o que é recomendado fazer a administração do fármaco 1 hora antes ou 2 horas após a alimentação. A principal indicação terapêutica da fosfomicina é
principalmente para quadros de cistite não complicada, né? O que é legal da fosfomicina é que é apenas uma única dose de 3 gramas do fármaco, não precisa fazer doses repetidas. A repetição da dose, no caso de 2 doses, você só repete para manter a concentração urinária por 5 a 7 dias. E isso somente em casos de quando o paciente possui uma sonda ou quando tem paciente com bactéria muito resistente, que seja um retratamento que usou um outro antibiótico para tratamento de cistite. Tá? Mas, fora isso, é uma única dose. E uma outra vantagem que a fosfomicina tem em relação à nitrofurantoína, a única desvantagem que ela tem em relação à nitrofurantoína, a fosfomicina ela tem um custo mais elevado frente à nitrofurantoína. Tá? Os efeitos adversos da fosfomicina são raros, mas podem causar desconforto do trato gastrointestinal, cefaleia e tontura. Além disso, ela é a primeira linha de escolha para o tratamento de cistite durante a gestação. Então, a gente pode fazer uma única dose de fosfomicina, 3 gramas, para mulheres grávidas. Caso a mulher tenha resistência à fosfomicina, pode fazer o tratamento com nitrofurantoína desde que não esteja a paciente na 37ª semana de gravidez, ou pode fazer o uso da amoxicilina com clavulanato ou cefuroxima, uma cefalosporina de segunda geração. Não é tratada adequadamente, no caso de uma cistite, as bactérias elas podem subir pelos ureteres, que são canais que conectam a bexiga aos rins, invadindo os rins, causando uma inflamação no parênquima renal e na pelve renal. E isso o paciente vai apresentar sinais e sintomas, indicando o quadro de pielonefrite, como febre alta, né? Calafrios, dor lombar intensa, que pode ser uni ou bilateral. Continua então os sintomas, né, de uma cistite, como dor ao urinar, né, uma disúria, urgência ou aumento de frequência urinária, assim como mal-estar e cansaço. Então, uma das primeiras recomendações clínicas para o tratamento da pielonefrite é fazer uma urocultura e teste de sensibilidade em todos os casos suspeitos. Por quê? Para justamente ajustar a terapia empírica com base no uropatógeno identificado. Então, aqui vocês têm uma figura de uma urocultura com 2 micro-organismos identificados e os respectivos antibiogramas. Esse antibiograma ele vai mostrar se o micro-organismo identificado ele é sensível ou resistente ao antibiótico. Então, o S significa dizer que o micro-organismo ele é sensível, logo o antibiótico é eficaz na dose padrão recomendada, né, na sua MIC, e tem uma alta probabilidade de sucesso no tratamento. O I significa intermediário, o antibiótico tem eficácia limitada, pode funcionar se for administrado em doses altas ou em locais onde o antibiótico se concentra melhor, como por exemplo, né, na urina. Em casos de infecções urinárias, a gente sabe que existe antibiótico que tem uma alta concentração, né, na urina. E resistente significa dizer que o R significa dizer que a bactéria é resistente ao antibiótico, logo não vai funcionar contra as bactérias, mesmo em doses elevadas. E o traço que vocês veem também na tabela de sensibilidade significa dizer que o teste não foi realizado para aquele antibiótico ou que o antibiótico não é relevante para tratar a bactéria encontrada. O tratamento ambulatorial para pielonefrite aguda pode-se indicar a ciprofloxacina 500 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, e ela pode ser combinada com uma dose inicial de 400 mg IV, né, de ciprofloxacina. Ela é indicada quando a resistência às fluoroquinolonas na comunidade ela é menor que 10%. Contudo, todavia, várias cidades, estados no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, já se encontrou altas taxas de resistências à ciprofloxacina, que varia de 38% a 43% de amostras do principal patógeno, no caso da E. coli, isoladas de infecções da corrente sanguínea.
E como as quinolonas elas foram muito indicadas para o tratamento, né, de cistite pielonefrite, várias cepas já se encontram resistentes. Então, assim, pensando numa terapia empírica, ela não é a primeira escolha, assim, né, na questão de cistite. Mas uma pielonefrite, talvez. Tem que buscar, principalmente, uma urocultura para saber se o patógeno ele é resistente ou não. O paciente consiga fazer o tratamento por via oral para uma pielonefrite, pode fazer a recomendação da utilização do sulfametoxazol contra a metropima, numa dose de um comprimido durante duas vezes ao dia por 14 dias. Né? A sulfametoxazol atua como um antimetabólico, que ele vai competir com o ácido paraminobenzoico, o famoso PABA, um precursor essencial na síntese do ácido fólico. A sulfa ela vai inibir a enzima bacteriana dihidroteratosintase, bloqueando a formação do ácido dihidropteróico, que é um intermediário no processo de síntese de ácido fólico. A trimetopima ela vai inibir a enzima dihidrofolato redutase, que converte o ácido dihidrofólico em ácido tetrahidrofólico, a forma ativa do ácido fólico necessário para a síntese das purinas e pirimidinas. Então, a competição da inibição enzimática, né, é uma competição que vai, a junção desses dois fármacos vai promover um sinergismo e bloquear toda a síntese do folato e, consequentemente, bloqueando as funções vitais das bactérias que são dependentes de DNA. Essa associação, quando utilizados juntos, né, o sulfametoxazol e a trimetopima, elas agem em etapas diferentes da mesma via metabólica, resultando no bloqueio mais eficaz da produção do ácido fólico. Essa ação sequencial, ela aumenta a eficácia bactericida, reduzindo a probabilidade de resistências bacterianas com gram-positivas e gram-negativas. E aqui nesse slide você vê então a associação, né? Ele traz um efeito sinérgico, fazendo com que haja uma maior espectro de ação quando se tem a associação. E as principais indicações da sulfatrimetopima são infecções urinárias causadas principalmente por E. coli, infecções respiratórias causadas por hemófilos influenza, pneumócites girovescis, é uma pneumonia, né? Utilizado principalmente na profilaxia e no tratamento, e também ela tem ação contra a toxoplasma. Então, pode ser utilizado no tratamento de toxoplasma, né, tanto para profilaxia como tratamento em combinação com outros medicamentos antiparasitários. A farmacocinética da associação da trimetopima com a sulfa, né, como eu falei anteriormente, pode ser utilizado como dose única por via oral. Ela é rapidamente absorvida, a trimetopima, tem uma meia-vida cerca de 11 a 10 horas, tem uma ampla distribuição, né, no nosso corpo, liga-se às proteínas plasmáticas, cerca de 40%, e a excreção ela é basicamente renal. Ambulatoriais pode fazer o uso de fármacos intravenosos, principalmente se a resistência à ciprofloxacina for maior que 10%, ou se tiver necessidade de uma terapia inicial intravenosa. Pode fazer o uso, né, de 1 grama de ceftriaxona, que é uma cefalosporina de terceira geração, que vai cobrir aí tanto cepas de Staphylococcus, Streptococcus, quanto cepas de gram-negativas, assim como pode fazer uma dose de 24 horas de algum aminoglicosídeo, uma gentamicina, micacina. Essa dose única do antibiótico do aminoglicosídeo, ela é usada para alcançar altos picos de concentração no sangue, aumentando a eficácia bactericida e reduzindo os riscos de efeitos colaterais, principalmente risco de toxicidade renal. E aí, em vez de dividir a dose em 3 administrações múltiplas, faz uma dose única diária por 24 horas, por exemplo, de gentamicina. E é muito recomendado esse tipo de dose para infecções graves como pielonefrite e sepsis. Pielonefrite hospitalar em mulheres,
Sempre deve-se basear a escolha nos dados dos locais de resistência. A escolha no antibiótico inicial deve ser considerada os padrões de resistência bacteriana da região do hospital. Então, isso tem que ser tomado em consideração para garantir uma maior eficácia no tratamento empírico. E as opções que se tem no tratamento, né, principalmente tratamento intravenoso, pode fazer o uso das quinolonas, uma fluoroquinolona, que vai ter uma alta eficácia frente a cepas gram-negativas, né, utilizadas em infecções como pielonefrite, mas isso também tem que se olhar a questão da resistência, menor que 10% não se deve, maior que 10% não se deve utilizar, né? Em vez disso, se for utilizar um fármaco intravenoso, pode-se utilizar um aminoglicosídeo com ou sem ampicilina, né? Porque os aminoglicosídeos são bem eficazes frente a bactérias gram-negativas, e a combinação da ampicilina, né, vai apresentar aquele sinergismo que eu falei na aula, e aí vai pegar bactérias como bactérias gram-positivas, como Enterococcus fecalis. A utilização de cefalosporinas ou penicilinas de espectro estendido com ou sem glucosídeos também podem ser indicados para cobrir gram-negativas quanto bactérias gram-positivas. O uso combinado com aminoglicosídeo, né, vai ampliar o espectro de ação. E os carbapenems são um antibiótico que vão ser muito reservados para infecções graves causadas por bactérias muito resistentes. Então, basicamente é isso. Tem que se fazer análise da resistência bacteriana do hospital antes de partir para um tratamento mais, para se partir para um tratamento mais, né, assertivo. Eu trago aqui para vocês, né, um antibiograma, onde a gente tem aqui a bactéria, E. coli, a gente tem o resultado, né, de resistência e sensibilidade, a gente tem aqui, por exemplo, o ácido nalidixo, a gente tem como resultado resistência. Lembra que o ácido nalidixo foi a primeira quinolona a ser descoberta, né? Então, geralmente, quando o protótipo da classe ele é resistente, a bactéria ela vai apresentar resistência para os outros protótipos da classe. Por exemplo, que a gente tem o ácido nalidixo, se a gente for pegar aqui a ciprofloxacina, a gente tem resistência. Então, se esse paciente apresenta um quadro de cistite ou pielonefrite, a ciprofloxacina não vai ter eficácia. Mas se a gente for pensar para um paciente de cistite, vamos ver aqui as recomendações que eu falei na aula. Fosfomicina é sensível, pode-se utilizar, ok. A nitrofurantoína também é sensível, pode-se utilizar. O que vai diferenciar aí dos dois é que a fosfomicina, uma dose única, 3 gramas, a nitrofurantoína, cerca de dias. A questão do custo, a nitrofurantoína, ela é mais barata quando comparada com a fosfomicina, né? Pensar no caso de pielonefrite, então, para esse paciente, a gente... lembrando que a nitrofurantoína não pode fazer utilização em pacientes gestantes perto da 37ª semana, então tem que também ver essa questão da gestação do paciente. Se a paciente for gestante, a nitrofurantoína está fora. E se, por acaso, esse paciente fosse resistente à fosfomicina e nitrofurantoína e fosse uma gestante, a gente tinha outra opção aqui, no caso, a ampicilina, né? uma beta-lactame, ou cefalosporina de segunda geração. Bom, e pensando em questão de pielonefrite, a gente pode fazer o uso do aminoglicosídeo, a gentamicina, ela é sensível, aqui a gente pode fazer o uso. Não pode fazer o uso da ciprofloxacina, que já apresenta resistência, né? A ampicilina também pode ser uma boa opção, pode ser associado com a gentamicina. Então, basicamente, e também pode fazer o uso, né, de uma pielonefrite para o caso da SUFA, né, o famoso Bactrim, que o paciente apresenta sensibilidade. Então, é basicamente isso, gente. Tem que fazer a análise acurada da urocultura, do antibiograma, para ver a questão de sensibilidade e resistência, para ter uma assertividade na terapêutica
frente, né, às infecções do trato urinário, para não ficar saindo dando tiro a cegas. E aí você vê que nesse caso aqui ele é resistente a cipro, então esse paciente não iria melhorar do caso, quer que seja de uma pielonefrite. Então, por terem assistido essa aula de antimicrobianos utilizados nas infecções do trato urinário, espero ter contribuído para vocês a ter uma assertividade, né, na utilização desses fármacos para as infecções urinárias, e desejo para vocês um bons estudos.